Estamos de volta à segunda aula magna. Para quem está assistindo ao vivo aqui, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a essa aula no gravado, a primeira aula magna já está salva aqui no canal. Eu me chamo Tayana Schiffer e se você caiu de paraquedas nessa aula de hoje, esse conteúdo faz parte das ações do projeto Mocidade em Ação. Eu falo aqui de Blumenau e desde muito tempo na área de projetos, sou produtora cultural, mestranda em Economia e Política da Cultura das ICCs. E a elaboração de projetos é um caminho para a gente falar o que a gente quer no mundo. Então juntamos minhas experiências com projetos e a vontade criativa da Igreja Mocidade Unidos do bairro Salto do Norte de ser esse espaço de fruição cultural. Hoje eu vim aqui falar alguns pontos importantes sobre a Lei Rouanet para quem está começando. Se você está começando nesse campo de patrocínio e quer entender como funciona a Lei Rouanet, você pode encontrar vários obstáculos, porque as informações são muito fragmentadas. Quando você vai atrás da informação sobre a Lei Rouanet, você acaba não sabendo como é que funciona o patrocínio em si. E quando você vai atrás da dinâmica do patrocínio, nem sempre a lei de incentivo é citada. Então, meio que a gente fica sempre fazendo esse quebra-cabeça para conseguir alcançar uma estratégia que faça sentido para o nosso projeto. E aí, o que eu vou trazer para você é uma estratégia que pode fazer sentido para o seu projeto também. A ideia é que você consiga testar, validar e colocar o seu projeto em prática, formatar a sua ideia para que você consiga alcançar os seus resultados. É lógico que a gente tem que falar de captação de patrocínio pela Lei Rouanet, entendendo como é que funciona a dinâmica da Lei Rouanet. Então, se você não sabe o que é a Lei Rouanet e como ela funciona e tudo mais, esses primeiros minutinhos eu vou te explicar um pouquinho de como funciona a Lei Rouanet, do que você precisa saber para conseguir alcançar patrocínios e o que você precisa ter de informações para saber conversar com a empresa, saber como aproximar com a empresa, o que faz a diferença para a empresa na hora de fechar um patrocínio com você. Então, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo que é gerida pelo Ministério da Cultura, em que você submete um projeto para lá e recebe uma autorização para captar recursos com empresas. Mas que empresas são essas? São empresas tributadas em lucro real. Então, as empresas das quais a gente está falando aqui, nesse contexto, são empresas tributadas em lucro real. Quando você bate na porta da empresa, você já tem que saber se o seu projeto tem condição de ser aprovado pela Lei Rouanet ou não. Se você sabe que o seu projeto pode ser aprovado pela Lei Rouanet, e aí você vai fazer uma aproximação com a empresa dizendo: eu tenho um projeto que está sendo tramitado pela Lei Rouanet. É muito importante que você não deixe para pensar na empresa que vai te patrocinar só depois que você já mandou o projeto para o Ministério. Precisa, ao passo que você está construindo seu projeto, você tem que ir pensando na captação e já estruturando o seu projeto para a captação. Aí eu vou organizar toda a documentação, o Ministério vai analisar o projeto, eu vou receber uma autorização para captar o recurso, recebo um documento oficial do Ministério da Cultura autorizando a captação do recurso com as empresas. Aí, quais são essas empresas? Se você não bateu na porta de nenhuma. E aí, você tem aquele prazo para captar recursos. Isso serve, gente, para qualquer lei de incentivo. Então, quando você mandar o projeto para o Ministério da Cultura, aqui no caso a gente está falando da Lei Rouanet, eu já tenho que começar a mapear quem são as empresas que tem potencial, que tem interesse para o meu tipo de projeto. Ok, mas eu não faço ideia de quais são as empresas. Bom, então talvez a Lei Rouanet ainda não seja a lei ideal para você, porque esse caminho aqui, ele só serve se você for bater na porta da empresa. Não adianta você ter seu projeto aprovado lá na Rouanet, porque daí você vai entrar numa fila do pão com a senha errada, né? Com várias pessoas nessa fila. Então, quando você encara esse caminho como alternativa para fazer seu projeto, para desgarrar um pouco das dinâmicas dos editais, o edital municipal, né? E precisa fazer essa aproximação com as empresas.
Então, a construção do projeto, a captação de recursos e o e-book de captação são essenciais. Depois que eu faço esse mapeamento, que eu vou para a minha prospecção, aí eu tenho o meu plano de captação de recursos. Depois que eu tenho o meu plano de captação, eu começo a abordagem, mas a gente vai falar sobre isso. Eu construí o projeto, mandei lá para a lei de incentivo, me cadastrei no Ministério da Cultura. E por que eu tenho que me cadastrar no Ministério da Cultura? Né? Para ter aprovação na Lei Rouanet. Enquanto o meu projeto está tramitando, eu vou conseguindo aqui, eu estou aqui aplicando os 3 Cs da captação de recursos. A comunicação do projeto, as contrapartidas e as cotas de patrocínio. Então, se você não tem um plano de comunicação do seu projeto, não vai conseguir saber quais são as contrapartidas que você pode oferecer para o seu patrocinador. Então, se eu não sei quais são as contrapartidas que eu posso oferecer para meu patrocinador, como é que eu vou negociar com ele? Monte um plano de comunicação do seu projeto. Mas e para você construir a cota de patrocínio? O que você tem que pensar? Eu escolhi a Lei Rouanet para mandar o meu projeto. Agora eu preciso entender como é que eu faço para organizar a casa para conseguir captar esse recurso com a Lei Rouanet. Então, primeiro, a gente precisa fazer o recorte de quem pode patrocinar a Lei Rouanet. As empresas de lucro real. Quando eu falo de empresas tributadas em lucro real, eu estou falando de uma realidade de empresas que são focadas em alto faturamento. Então, as empresas com alto faturamento são empresas que têm ações em bolsa de valores, empresas que são as financeiras, todos os bancos, empresas de cartão de crédito, seguradoras. Todas as financeiras são tributadas em lucro real. E aí tem os segmentos, né? Inclusive as empresas que são SA. Quando você vê o nome da empresa e tem um SA ali do lado, essa empresa é lucro real. Então você pode receber patrocínio dela. Ah, existe uma lista com todas as empresas de lucro real? Não tem essa lista, né? Até porque o Código Tributário Brasileiro impede a divulgação dessa lista. Né? Essa divulgação, essa informação é sigilosa. Como é que a gente consegue saber, né? Como é que a gente tem acesso às empresas que já patrocinam via Lei Rouanet? A gente tem várias empresas de lucro real, mas não quer dizer que todas elas já patrocinam via Lei Rouanet. A gente tem várias empresas de lucro real, mas não quer dizer que todas elas patrocinam via Lei Rouanet. Existe uma estimativa de que o Brasil tem muito mais empresas de lucro real do que aquelas que já estão patrocinando, né? Aquelas que já financiam projetos de incentivo. Então, tem muitas empresas que ainda não fazem isso. Ao invés de bater na porta daquelas empresas que já apoiam, que já estão fazendo e que já têm o dinheiro muitas vezes contado para fazer, para destinar para os projetos que já trabalham com elas, a gente pode abranger mais empresas, né? Abrir esse leque. Até para não entrar num campo de competição, né? E fazer essa fatia do bolo crescer, aí ser maior para todo mundo. Agora, é interessante nesse quesito que a abordagem para essas empresas faça algum sentido, né? Então, quando eu organizo o meu book de captação, tenho que ter as minhas contrapartidas, as minhas cotas de patrocínio, o meu plano, como que eu vou comunicar o meu projeto. Então, vocês podem ver aí que existem fases de trabalho antes, né, do projeto ser efetivamente patrocinado, aprovado pelo Ministério e patrocinado depois pela empresa. Então, tem muito trabalho antes para fazer. Depois que você cadastrou o projeto, ele vai receber a autorização para captar os recursos. Você mandou o projeto lá para o Ministério, aí você esqueceu que ele existe. Não! Você continuou construindo seu book de captação para fazer com que seu projeto seja mais atrativo para as empresas, né? Jamais utilize aquele PDF exportado lá da plataforma do sistema do Ministério para chamar aquilo de projeto de captação. O PDF que você exportou lá do Salic não é o projeto que você vai mandar para a empresa. Talvez, em algum momento, você vai precisar sim mandar esse PDF para a empresa, né? Principalmente se for uma empresa mais burocrática, ela vai querer sim ver o espelho do que está lá no Salic. Mas esse não é o seu book de captação.
Aquele ali não é o teu projeto de venda da tua ideia, do teu sonho, né, e tudo mais. O teu projeto de venda é uma apresentação comercial com o que realmente importa para a empresa saber naquele momento. Às vezes acontece da empresa decidir te patrocinar já na semana que ela quer pagar o imposto. Ela vai te pedir um comprovante bancário e daí você não foi no banco porque você confiou que, como o Ministério ia abrir as contas, porque quem abre a continha lá é o Ministério, e ele te autorizou a captar o recurso, você achou que estava tudo certo no Banco do Brasil. Reforçando, né, gente? Não é você que abre a conta no Banco do Brasil. Quem abre é o Ministério da Cultura. Então, quando a empresa te pedir os dados do comprovante bancário, ela geralmente vai pedir com prazo super apertado, então, para ela já depositar um valor do imposto. Algumas empresas já são mais maduras nesse quesito, né? As grandes indústrias ou grandes mineradoras, então elas já têm esse costume de pedir os dados bancários no ato do cadastro, né? Quando você tem o primeiro contato com ela. Mas a maioria vai pedir somente quando tiver para pagar o imposto mesmo. Então é importante estar com a conta bancária regularizada. Não é uma conta pessoal ou uma conta da instituição. É uma conta que é vinculada, né, com o Ministério da Cultura, lá com a Lei Rouanet, bonitinho, que é feito onde eles têm o controle, né, de todas essas tramitações bancárias que você vai fazer depois. Então, o pulo do gato feita a aprovação, aberta a conta pelo Ministério da Cultura, você precisa ir no Banco do Brasil, assinar o contrato de abertura da conta, o cartão de autógrafo, receber acessos à sua conta para você conseguir também acessar ela pelo internet banking. Porque na hora do pega para capar, o que acontece? A pessoa não vai no banco, o Ministério abre a conta, independente se é cultura ou esporte, porque lei de captação funciona da mesma forma. Então a pessoa não foi ao banco, o Ministério da Cultura abriu a conta, aí no dia que a empresa vai decidir patrocinar o seu projeto, você não tem o comprovante bancário. E numa brincadeira dessa, pode acabar perdendo o patrocínio. Geralmente as empresas que são mais maduras em relação à lei de incentivo fiscal, destinação, elas têm já um modelo de contrato, né? Um modelo de contrato de patrocínio. Algumas empresas que não têm isso como rotina, porque o recurso vem por meio de imposto, né? Assim, o recurso vem através do imposto de renda. Então, quem tem imposto, quem lucrou, né? Às vezes nem toda empresa que é lucro real tem lucro, né? Nem toda empresa lucro real lucra. Então, às vezes ela não tem imposto para pagar. Então, você vai se deparar na sua trajetória com empresas que são mais burocráticas, porque ela já tem certeza de que o lucro está ali, principalmente às vezes empresas que trabalham com commodities, que é certo que vai ter uma receita certa, ela já tem previsibilidade. O resto não é tão previsível assim. Então, a gente tem empresas menores que elas não têm essa previsibilidade de lucro, e aí você pode se deparar com uma empresa que não tem um modelo de contrato. Você pode ter o seu próprio modelo de contrato e propor que a empresa, quando ela for fechar e tal, o jurídico dela faça uma revisão e tudo mais. E qual é o papel da empresa dentro nessa conversa aqui, né? A conta bancária ela está aberta, você foi ao banco, regularizou tudo, regularizou a conta no Banco do Brasil. A empresa vai depositar o recurso na conta, nos dados da conta que você mandou, né? Observar bem para que seja a conta correta. E aí entra aquela história, né? A Receita Federal, ela sabe de tudo isso que está acontecendo, né? Tudo vinculado, né? Quando o Ministério te aprova, quando ele abre as contas bancárias, o sistema do Banco do Brasil, ele já vincula tudo. Então ele passa essa informação para o SALIC, né, que é o Sistema de Acompanhamento de Projetos do Ministério, e ele passa também as informações para a Receita Federal. Você vai ter que atravessar todo esse processo para que o dinheiro caia na conta do banco, quanto você tem que correr atrás de quem vai te patrocinar. Você organizou a casa, o projeto foi enviado para o Rouanet, está aprovado, você abriu a conta, o Ministério, né, abriu as contas,
Você se taca da sua casa e vai para o Banco do Brasil, abrir a conta, regularizar tudo, tá lá com extrato, cartão de autógrafo assinado, acesso com as senhas cadastradas, acesso à conta, tudo direitinho. Então, falando rapidamente sobre o plano de captação, né, o que a gente precisa ter em mente? Você vai construir o seu plano de cotas, você vai segmentar as empresas e você vai fazer uma busca ativa delas. Né? Não dá para ficar sentado esperando o patrocinador cair do céu. Às vezes o patrocinador cai do céu, né? Tem um golpe de sorte aí do destino, mas quando a sorte vem, você tem que estar pronto, né, para abraçar ela. Então o e-book de captação, ele tem que estar pronto, né? Seu plano de cotas precisa estar pronto. E a sua conta precisa estar registrada, tudo certinho, a documentação em dia. Aí sim, aí você tem tudo pronto para mandar para o patrocinador e correr para o abraço. Quando eu monto um book de captação, eu tenho que pensar na cota máxima, na cota média e na cota mínima. Vamos supor aqui que seu patrocínio, que o projeto que você pediu lá, seja de 100 mil reais. Ele te autorizou a captar os recursos, você tem lá 100 mil reais. Para fazer o seu projeto andar nesse início, né, você precisa de no mínimo 10% do valor para garantir uma execução parcial. Lembrando que aqui é sobre captação de recursos, né? Não é como funciona exatamente a lei. A gente está explorando um pouco sobre a captação de recursos. Sobre a lei, eu já preparei um e-book, né, para quem está na formação. Então, hoje aqui como mentora, né, como professora, eu quero que vocês saibam um pouco do que vocês precisam fazer para garantir que o projeto de vocês, para garantir que o patrocinador entre e você consiga entregar aquilo que você prometeu de percentual mínimo, né, que o Ministério da Cultura exige para começar a executar um projeto, né? Então, ele exige que você capte no mínimo 10% do valor aprovado, e a IN23 fala sobre isso. Se eu pedir 100 mil reais para o Ministério aprovou, né? Não adianta eu negociar com a empresa nenhum valor que seja menor do que 10 mil reais, porque 10 mil reais é o valor mínimo que eu preciso para fazer o meu projeto começar a ser executado. Se a empresa quiser aportar menos do que isso, você já tem que ser sincero com a empresa, né? Se ele depositar menos de 10% na conta do projeto, ainda assim o seu projeto não sai do canto, ele não começa a ser executado. Digamos que você tem uma empresa que não vai aportar os 10% mínimo. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você vai avisar a empresa que você está aguardando outras propostas, né, fechar outras propostas de captação que vão atingir esses 10%, e assim que a confirmação desse aporte, dessa negociação, você vai comunicar à empresa para que ela possa entrar com esse complemento do valor. Porque a gente precisa de valores que garantam a execução do projeto. Eu iniciei, né, nessa busca para entender como se faziam essas coisas, como funcionava isso. Eu percebi que as empresas também não sabem como funciona o processo. Então, assim, a princípio eu achava que todo mundo sabia, né? Só eu que não sabia. Mas não é o caso. A maioria das empresas não sabem como funciona a Lei Rouanet, né? Então, tem que contar para elas o funcionamento, que não adianta elas quererem colocar 3 mil reais no seu projeto, se o seu projeto precisa de no mínimo 10 mil. Não quer dizer que os 3 mil reais não possam ser aportados por ela, mas você precisa dizer para ela que precisa esperar um pouco, assim que os primeiros 10 mil forem aportados, você vai poder pedir para ela que aporte o valor complementar. Tá? Não tem problema dizer, olha, o meu projeto ainda não recebeu nenhuma captação, né? Então, o valor que você tem, que é menor que 10%, a princípio precisa segurar um pouquinho e tal, porque vai entrar como complemento. Agora, o que a gente não pode dizer para a empresa é, socorro, me ajuda, eu preciso de pelo menos 10%, né? Daí a gente acaba matando, né, o apoio desse patrocinador. Agora, sobre a cota média, né? A cota média, no meu entendimento, assim, é um valor
que pelo menos você consiga executar o projeto de forma parcial, né? E que seja uma entrega interessante para o patrocinador. Eu falo em entrega para o patrocinador, mas eu estou falando, tipo, o patrocinador, quando ele entra no teu projeto, ele está focado não só no teu plano de comunicação, né? Ele está focado também na entrega que você vai fazer para a sociedade. Do contrário, ele ia patrocinar um evento, ele não ia patrocinar um projeto cultural. Quando ele pensa, né, que ele vai patrocinar um projeto cultural, é porque ele está interessado no resultado daquele projeto, naquele trabalho artístico, ou naquele público que consome aquele trabalho artístico e tudo mais. Então, entre você fazer uma programação de 3 dias, que seria a cota média, né, do patrocínio, e você fazer uma programação de 1 dia e ampliar o plano de comunicação, provavelmente ele vai querer que você faça a programação de 3 dias, né, com um programa de comunicação mais enxuto, né, porque ele prefere os 3 dias de programação, né, porque ele gera muito mais impacto cultural e social, uma programação maior. Não sei exatamente qual é o formato aí do projeto que tu está pensando, né, mas é a gestão do teu projeto aí que vai dizer qual é essa captação média, né, então você tem que ter esse domínio sobre isso. Então, para fazer esse plano também de captação, né, você precisa já ter o seu orçamento fechado, né? Para você fazer isso, você primeiro tem que ter domínio desse seu projeto. Você tem que saber como você vai negociar, né? Não só o que você tem, mas saber que você vai dar conta de fazer com essa captação. O pior, né, do que não conseguir o patrocinador é conseguir um patrocinador e já se queimar de entrada, assim, né? Já acabar com a sua reputação no negócio do patrocínio. E a cota máxima, né? A cota máxima é óbvio, né? Que é o valor total do projeto. Então, em resumo, né? Para o seu projeto andar, você precisa da cota mínima de 10% para ter autorização da execução. Mas com a cota mínima de 10% não dá para iniciar o meu projeto. Então, assim, a lei fala em 10% que é o mínimo, né? Mas isso não quer dizer que você seja obrigado a colocar como cota mínima 10%. Tua cota mínima pode ser 30%, 40%, enfim. Aquilo que você vai entender que é necessário para fazer com que seu projeto inicie a execução. Pelo menos de uma parcela, né? Da parte do projeto que você consiga entregar. E o que vai definir tudo isso, né? É o custo do seu projeto. Se você não sabe o custo do seu projeto, você tem que voltar lá na elaboração dele, revisar tudo e só sair de lá depois que tiver com tudo isso bem definido. Não dá para a gente iniciar essa caminhada na Lei Rouanet sem dominar o projeto, né? Do contrário, você vai ficar no achismo do que você consegue ou não consegue executar e vai correr um risco bem grande de se comprometer com o patrocinador, né? Não conseguir entregar aquilo que você vendeu para ele. Agora, entendendo isso, né, que eu estou olhando para o meu financeiro do projeto, se eu tenho 100 mil aprovado para captar, e eu estou falando que eu preciso de 40 mil ou de 20 mil, enfim, entendendo qual é a minha cota mínima. Aí eu tenho que olhar para quais são as empresas que têm potencial de financiar essa minha cota mínima, né? Então, quem são essas empresas? Por exemplo, eu decidi fazer uma negociação com uma empresa de café. Eu não vou negociar com uma empresa de café e com a concorrente, né? Existem zilhões de segmentos de empresas, então eu não preciso ficar batendo na porta da concorrente para o mesmo projeto. É por isso que nos editais as empresas já perguntam, né? Quem é que já está confirmado a captação, né? Porque eles querem saber quem são os coleguinhas, né? Que vão estar ali dentro do teu projeto como teu patrocinador já confirmados. Eles querem saber com quem eles vão estar se relacionando e principalmente se tem algum concorrente. Dito isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a segmentação das empresas. Então aqui você vai pensar nos segmentos, né? Por exemplo, bebidas, empresas de bebidas. Quais são essas empresas, né, que melhor se adequam ao projeto? As empresas de varejo. Quais são as empresas que melhor se adequam ao meu projeto?
A indústria de automóveis, por exemplo, né? Uma indústria agropecuária. Meu projeto tem uma conexão com moda. Aí você tem que pensar, legal, para que lado que eu vou, né? Indústria ou varejo? Né? Então, eu vou falar com a indústria do calçado, a indústria de bolsa, vestuário. Então, esses segmentos você tem que ter mapeado já, assim, né? Para saber com o que o seu projeto se alinha, conversa. Aí você vai fazendo uma listinha, né, também, né, por segmento, para não ter perigo de oferecer o seu projeto para um concorrente, né, e acabar batendo, né, nessa porta de concorrentes e ter duas empresas iguais, né, patrocinando o seu projeto. Então, você tem que dominar o seu projeto, né? Você está falando para que público, né? Para a família, para o público infantil, você está falando para o público adolescente, você está falando com a terceira idade. Até porque o projeto ele não pode ser um projeto que abranja todo o público, né? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, tem que delimitar o público do seu projeto. E o público do teu projeto vai falar com o público do patrocinador. Então, quem é esse teu patrocinador, né? Então, essa segmentação de empresas é muito importante. O Versalic traz, assim, né, a possibilidade de você consultar as empresas que já aportam, né, na Lei Rouanet, que já fazem o patrocínio da Lei Rouanet, outras plataformas como a Econodata, a Revista Exame, consegue verificar na Bolsa de Valores, né, até pelo LinkedIn, quais são os segmentos, qual é o público que essa empresa atende, enfim, para ver se está dentro do escopo do meu projeto. Então, eu vou fazer uma busca ativa, né, eu lembrei do nome da empresa, eu vou lá no site da empresa, procurar informações sobre aquela empresa, fazer a busca ativa, né, na unha mesmo. Não tem, assim, uma palavrinha mágica que você bota e que você sai com ela, com a lista pronta, né? Então, você vai construir esse relacionamento com a empresa, você vai verificar, né, se a empresa se enquadra dentro do escopo do teu projeto, se o teu projeto conversa com o público da empresa. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem, né? Então, eu preciso entender os canais, eu preciso entender um pouquinho de venda. Ai, meu Deus, eu sou artista, agora eu vou ter que entender de venda. Sim, vai ter que entender um pouquinho de venda, né, para fazer captação de recursos da Lei Rouanet, ou para qualquer outra captação de recursos, né? Então, você tem que saber montar boas propostas, você tem que saber negociar, você tem que saber como conversar com as pessoas, você precisa melhorar seu vocabulário, né, para conversar, para falar a língua da empresa, né, então é bastante coisa assim para aprender antes, né, de se lançar nesse universo. Também é muito importante, né, eu tenho que entender quem é aquela pessoa com quem eu estou conversando, né, é um assistente, é um diretor, uma diretora, é o dono da empresa, qual é o nível de decisão, né, com quem eu estou trocando as informações sobre o projeto, né? Por exemplo, às vezes a gente consegue mostrar o projeto para os analistas de responsabilidade social, né, de marketing, de sustentabilidade. Às vezes a gente vai demonstrar para o jurídico ou para a contabilidade. Então, para cada pessoa que trabalha num setor, você tem que ter ela tem uma aspiração diferente, né, do que ela quer. Por exemplo, né, a contabilidade, ela tem essa vontade de se destacar na empresa, né, diferente de quem está na responsabilidade social. Então, a gente tem que entender também que a empresa é feita por pessoas e quando eu vou falar com uma empresa, eu estou falando diretamente com as aspirações de cada pessoa que está me atendendo. Então, eu tenho que ter esse conhecimento também. Então, assim, se imagine você sendo abordado por alguém que está querendo te vender alguma coisa. Se essa pessoa não considerar as tuas opiniões, as tuas vontades, o teu ponto de vista, né, ela dificilmente vai conseguir te ofertar alguma coisa que te agrade. Então, quando você for fazer uma abordagem com uma empresa, você vai ter que saber se você está falando com a secretária do presidente, com a secretária do diretor, com a secretária geral, com o atendente geral. Aí você precisa entender para que essa pessoa também possa te direcionar de forma correta. Se a pessoa não tem poder de decisão, né, quem seria a pessoa que decide dentro da empresa, né?
Existe o marketing, sustentabilidade, responsabilidade social, contabilidade, jurídico, financeiro. Mas quem dentro da empresa é que decide sobre isso, né? Então, o teu objetivo quando você vai fazer uma abordagem nunca é vender para a primeira pessoa que você está no contato, né? O primeiro contato é o primeiro passo, né? Para você abrir a porta, né? Iniciar o jogo. Mas não é o passo final. Então, você já não vai sair mostrando todo o projeto para essa pessoa, porque não é o objetivo. Então, você precisa ter esse conhecimento com a empresa para poder levar para ela algo personalizado, porque às vezes você está lá oferecendo uma coisa, no meio da reunião você descobre que isso não é interessante para ela, né? Então, ter esse conhecimento antecipado faz com que você possa ajustar e colocar alguma informação ali que é mais direcionada à empresa, que é mais interessante para ela. E assim, nesse contexto, você vai se aprimorando, né? Você vai sentindo e você vai se aprimorando. E hoje, né, gente, com o Google, né, ChatGPT, bota lá no Google um modelo de apresentação comercial para fazer uma boa apresentação comercial, né? Abre o modelinho do Canva, pega um modelo pronto no Canva, edita, muda as cores, enfim, para a identidade visual aí da sua proposta. E é isso. Eu vou deixar essa aula disponível, tá, para todos vocês assistirem, e a gente vai ter a nossa última aula presencial em breve. Um beijo e boas captações!